Salve, salve, meus queridos! Vamos lá. Nós vamos começar a resolver aí resolver não, né? Eu vou apenas fazer o início das questões e vocês vão terminar. Essa AAP, ela é referente à AP do terceiro bimestre. Essa que está aí na telinha de vocês é a AP dos nonos anos, tá bom? Então, os nonos A, B e C, muita atenção aí. Bom, vamos lá. Como eu disse, eu não vou resolver totalmente o exercício. Eu vou dar a ideia para vocês e vocês vão resolver. Muito bem. Primeira, Rafael entrou com seu carro no estacionamento, representado no desenho abaixo. Ele entrou, a entrada dele está aqui, virou no segundo corredor. Primeiro corredor, segundo corredor. Correto? Virou no segundo corredor à direita. Então ele veio e virou no segundo corredor à direita. E estacionou na segunda vaga à esquerda. Esse daqui, ele está aqui, ó. Correto? Então esse é direita, esse é esquerda. Aonde que está a segunda vaga aí? No 28? No 27? No 26? No 25? Qual dessas vagas que é a vaga que ele estacionou? Muito bem, eu não vou dar resposta, mas tá muito na cara aí qual é a vaga que ele estacionou. Em um projeto de uma praça com formato circular, está previsto que 75% de sua superfície será na área de preservação. 75% na área de preservação. A representação decimal, isso está em porcentagem. Porcentagem. Eles querem que isso seja na representação decimal. O que é que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que 75% é 75 sobre 100. Quanto que vai dar essa divisão? Quanto que dá 75 dividido por 100? Aí você vai resolver. Eu não vou resolver isso, tá bom? Muito bem. O que mais? Olha lá outro. Observe abaixo a representação de uma praça mais próxima da casa de Ítalo. Que figura que é essa? É um paralelogramo. Ele pergunta, qual o perímetro dessa praça? Lembre-se que perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é quando você vai somar todos os lados. Então, para você descobrir o perímetro, você vai ter que somar 12,5 mais 12,5 mais 8,5 mais 8,5. O perímetro é a soma de todos esses lados. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? Olha o outro. Para chegar a uma determinada cidade, Renato gastou 3 dias de viagem. No segundo dia, ele percorreu o dobro da distância percorrida no primeiro dia. Meus queridos, você sabe quanto que ele percorreu no primeiro dia? Dá para saber? Não. Então você vai chamar de X. O que é, no segundo dia ele percorreu o dobro. O que é o dobro? O dobro
Olha lá, ele percorreu no segundo dia, ele percorreu o dobro da distância do primeiro dia. Se o primeiro dia é x, qual que vai ser no segundo dia o dobro de x? Lembre-se que dobro é 2 vezes o número que você está procurando. E no terceiro dia, ele percorreu o triplo da distância do primeiro dia. Quem é o primeiro dia? Qual é o triplo de x? Correto? Então, você já tem uma ideia que no terceiro dia, ele vai percorrer quanto aí? Tá? Eu não vou dizer, porque senão fica muito facinho. Vamos lá. Mais um aí. De plano cartesiano. Essa de um plano cartesiano. Isso nós não vimos ainda em sala de aula, então isso daqui nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. Num plano cartesiano, você tem o eixo x, que nós chamamos de abscissa, e o eixo y, que nós chamamos de ordenada. Tá? Quando você tem uma união da abscissa com a ordenada, exemplo, -2 e -2. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto R, este ponto aí, que é o ponto R, que é primeiro o x, depois o y. Esse ponto R nós chamamos de par ordenado. O que é um par ordenado? Um par ordenado, o próprio nome já diz, são dois números que têm uma determinada ordem. Qual é a ordem que tem esses dois números? Primeiro é o x, depois é o y. Sempre assim, professores? Sempre, sempre. Então vamos lá. Então ele diz o seguinte: Pedro utiliza o terminal de ônibus próximo à sua casa para ir à escola. No plano cartesiano abaixo, o ponto P, este, representa a localização da casa. Então, esse ponto P é a casa de Pedro. E o ponto que representa a localização do terminal que ele utilizava, onde que ele pega o ônibus, tem a abscissa. Lembre-se que a abscissa é o valor de x, -2. A abscissa é igual a -2. E ordenada, que é o y, igual a casa de Pedro. Horas, meu querido, se a abscissa é -2, que é o x, e a ordenada, que é o y, que é igual da casa de Pedro, então a abscissa é -2. A ordenada é o mesmo que da casa de Pedro. Qual que vai ser este número aqui? Que você vai pôr dentro do círculo. Lembre-se que a ordenada, que é o y, é o mesmo da casa de Pedro. Qual que vai ser? Que ponto que vai ser? Tá? Então, pensa um pouquinho aí. Vamos lá. O exercício 6. O exercício 6, dica, você vai fazer. A dica que eu dou: soma as suas dívidas, você deve R$ 4,75 e você deve R$ 6. Você vai somar 6, lembre-se que 6, vírgula embaixo de vírgula, certo? Você vai somar suas dívidas. Isso aqui é dívida. Correto? Então, você
deve 4,75, você deve R$ 6, você vai ficar devendo R$ 10,75. Então, este com esse daqui, você deve R$ 10,75. Você tem 7,21. Quanto que vai dar isso daqui? Você deve R$ 10,75, você tem R$ 7,21. Você deve mais do que você tem, correto? Então lembre-se aí de nossas aulas para você fazer. Muito bem. O outro. Observe no caminhão abaixo quantas toneladas de mercadoria ele pode transportar por viagem. Ele pode transportar 3,8 toneladas. No máximo, quantos quilogramas de mercadorias esse caminhão pode transportar? Meus queridos, você tem que lembrar que uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Então, você vai pegar 3,8 e vai fazer vezes 1.000. Cuidado com o resultado. Você tem uma casa decimal, você tem que contar essa casa decimal, tá? Então, aqui você tem uma. Exemplo não é igual, tá? Só para você lembrar. Vamos supor, eu tenho 5,7 vezes 1.000. De maneira rápida, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. Uma casa decimal, você tem que contar uma casa decimal aqui também. Cuidado, isso aqui é só um exemplo. Vamos lá. O desenho, em uma indústria automotiva, 220 carros de um mesmo modelo são produzidos em 36 dias. Então você tem carros. Quantos carros? 220. Quantos dias? Quanto tempo? Quando entra tempo, tem que prestar atenção. 36. Usando essa proporção, em quantos dias essa indústria irá produzir 880 carros? Lembre-se, se aumentou a quantidade de carros, vai aumentar a quantidade de dias. Então, essas duas grandezas, carro e tempo, são grandezas diretamente proporcional. Professor, precisa inverter ela? Não. Como é que eu resolvo, professor? Monta a proporção. 220, 880, igual 36x. Como elas são diretamente proporcionais, você vai multiplicar em x. E aí, meu amigo, você tem que saber como que resolve uma proporção, tá? Em sala de aula nós já vimos isso. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá. Muito bem. O exercício 9, deixa eu ver quanto tempo está aqui, mais 2 minutinhos, dá para resolver esse. O desenho abaixo faz parte de um mosaico que está sendo construído. Ele é formado por um pentágono regular. O que é isso, professor? Pentágono 5. Regular, lados iguais. Ângulos iguais. Ou seja, os ângulos internos deles vai ter a mesma medida. Meu querido, lembre-se o seguinte, o pentágono 1, 2, 3, 4, 5. O pentágono tem 5 lados, tem 5 ângulos. Pergunta básica: quanto será que vale cada ângulo interno
do pentágono. A pergunta é essa: quanto será que vale cada ângulo interno? Lembra do seguinte, olha lá, o ângulo interno mais o ângulo externo, se você for olhar, dá para a gente descobrir o ângulo externo. Para qualquer figura, o ângulo externo é 360, sempre dividido pela quantidade de lados. O ângulo externo é quantos lados tem o pentágono. Eu já falei que tem 5. Então, 360 dividido por 5 dá 72 graus. Lembra de uma coisinha, um ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180. Sempre o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180. Muito bem. Você sabe que o ângulo externo, nós já descobrimos, é 72. Passa 72 para o lado de lá. Vai ficar 180 menos 72, que vai dar quanto? Você vai descobrir. Estes ângulos internos, como eu falei, os ângulos são iguais. Então, esse valor que você vai descobrir aqui é igual a esse. Esses dois ângulos, a gente chama ele de opostos pelo vértice. Ou seja, eles são iguais. Então, o valor que você descobrir aqui é o mesmo que esse. Que vai ser o mesmo que esse, porque os dois são opostos pelo vértice. Então, você descobre esse, 180 menos 72, que vai ser o mesmo que esse daqui. Tá certo? E esses dois serão opostos pelo vértice. Tá bom? Então, você tenta fazer aí. Daqui a pouco eu retorno. Abração.